Eu me chamo Bruno Pontes e hoje vai ver algumas questões sobre micro-regiões do Nordeste. Vamos lá. Bom, pessoal, primeira questão sobre micro-regiões do Nordeste. Vamos lá. No complexo regional do Nordeste, há uma grande diferenciação de características físicas, fato que resultou numa divisão dentro dessa região, conhecida como sub-regiões do Nordeste, que são Meio Norte, Sertão, Zona da Mata, Agreste; B. Caatinga, Zona da Mata, Agreste, Sertão; C. Meio Norte, Litorânea, Zona da Mata, Agreste; D. Amazônica, Sertão, Agreste, Litorânea; E. Litorânea, Meio Norte, Sertão, Caatinga. Bom, pessoal, presta atenção. Isso é uma questão que vai cair na sua prova com certeza. Uma questão clássica sobre micro-regiões ou, como ele falou no enunciado, sub-regiões. O que acontece na sua prova é que às vezes você esquece de onde é e você esquece quais são as sub-regiões. Então, para ficar mais fácil para você, tá? São 4 sub-regiões. Dessas 4 sub-regiões, existem 2 que sempre você confunde. Geralmente você confunde o Agreste com o Sertão. Você não sabe muito bem onde que ele é, ou então você não lembra muito bem quem eles são. Então preste atenção numa coisa. Para ficar mais fácil para você, tem um sisteminha. Se você lembrar desse sisteminha, vai ficar mais fácil para você. Então preste atenção. São 4 regiões. Uma você sabe que está perto do mar. Você sabe que o Nordeste tem uma faixa litorânea muito grande. Então você já sabe o seguinte: se uma delas é a faixa litorânea, você sabe que uma delas se parece muito com a Mata Atlântica que tem aqui no Rio de Janeiro. Se parece com essa Mata Atlântica por estar perto do litoral, lá no Nordeste a gente vai ter que dizer que uma das sub-regiões a gente chama de Zona da Mata. Zona da Mata por quê? Porque é essa mata que lembra a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, que é a parte da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Então você já sabe, Zona da Mata é essa parte, essa faixa do litoral do Nordeste brasileiro. Eu vou colocar em siglas para você ficar mais rápido, tá? Então, essa faixa laranja aqui, ó, essa faixa laranja, entendendo que isso aqui é o Nordeste, desculpa pelo desenho, né? Mas, entendendo que isso aqui é o Nordeste do Brasil, aqui estaria o Atlântico. Então, se aqui está o Atlântico, essa primeira faixa vai ser quem? A primeira faixa vai ser a Zona da Mata. Tudo bem? Pra gente aqui. ZDM, Zona da Mata. Aí tudo bem. Aí tem mais 3 regiões. Aí você se confunde um pouco. Tudo bem. Vamos pensar no meio norte. Preste atenção. Você sabe que se a gente descer aqui, a gente chega no sudeste. Se a gente vier aqui quase que na diagonal, a gente chega no centro-oeste. Mas se a gente vier para cá, a gente chega onde? No norte do Brasil. Então quer dizer que meio norte, você pode entender como se fosse o quê? Como se fosse quase norte, meio norte. Então nesse caso aqui, ó, quem é o meio norte? É a área mais próxima do norte. Dos três marcações que faltam, qual é que está mais próximo do norte? É qual? É a verdinha aqui, né? Então nesse caso, é essa parte verde que a gente vai chamar de MN, ou meio norte. Tudo bem? Ou seja, está quase no norte. Agora preste atenção. Tem mais 2. Uma delas é o Sertão e outra é o Agreste. E todo mundo confunde essa, porque nunca sabe se aqui é o Agreste ou aqui é o Sertão ou vice-versa. Preste atenção. De todas, aqui eu penso que seja mais fácil de lembrar, é o Sertão. Por quê? Porque o termo sertão veio do termo que eles usavam na época da colônia de desertão. Por que desertão? Porque é uma área de semiárido, é uma área que tem pouca umidade, é uma área que parece um deserto aos olhos de algumas pessoas que comparam, por exemplo, com a Zona da Mata. Então você lembra, um deles é o desertão. Se um deles é o desertão, pensa numa coisa, você acha que esse deserto está mais perto do litoral ou mais afastado do litoral? Você pensa que está o quê? Mais afastado do litoral. Dos 2 que sobraram, qual que está mais afastado do litoral? É qual? É esse aqui. Então, esse aqui vai ser quem? Esse vai ser o nosso desertão, ou então, como a gente chama de sertão. Aqui, ó. Sertão. Tudo bem? E aí fica fácil pra gente, né? Qual que ficou sobrando? O Agreste. Então, o Agreste é esse que está aqui, ó. Agreste. O Agreste é uma área de campo. Então, é como se fosse quase que uma transição entre a mata e o deserto.
e aí vem aqui uma parte de campo, né, que é a parte do agreste, que é uma parte que foi usada para pecuária, mas vai ver isso daqui a pouco. Então, para a nossa questão, está aí, ó, a nossa resposta certa. Meio norte, sertão, zona da mata e agreste. Só te demonstrei onde é que fica a ordem de cada um. Agora, Caatinga, a Caatinga é um domínio morfoclimático, você já viu isso, né? A zona da mata, a Amazônia, por exemplo, você sabe que a Amazônia está no norte do Brasil, como está na outra alternativa aí. Então, no caso, a nossa resposta certa é a A. Vamos ver a segunda questão. A segunda está assim. A região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico como agreste, zona localizada entre a zona da mata e o meio norte, que é uma área de transição com elevada densidade demográfica e grande urbanização. B. A zona da mata, que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso reflorestamento impede a degradação da floresta original. C. O sertão, área pobre, seca, tem baixa densidade demográfica, mas com intensa mecanização da agricultura, que é a sua principal atividade. D. A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, aglomerados industriais e zonas portuárias. Letra E. Meio norte, que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndio, pastagens naturais e intensa atividade agrícola. Então, pessoal, vamos lá. A primeira está assim, agreste, zona localizada entre a zona da mata e meio norte. É só você olhar no nosso esqueminha aqui, ó. Ele falou o quê? Se cair uma questão dessa, você vai ter que saber fazer esse mapinha aqui para você, esse esqueminha para você aqui, ó. Então ele começa assim, agreste. Então, o agreste está aqui. Aí ele fala que é a zona localizada entre a zona da mata e quem? A zona da mata e o meio norte. Presta atenção, ele está entre os dois? Não. O agreste, ele está entre a zona da mata e o sertão. O agreste não está entre a zona da mata e o meio norte. Entre aqui no caso, ó, ele está entre o sertão e a zona da mata. Então, no caso, a A está errada. Olha B. A zona da mata apresenta devastação florestal. Está certo isso? Está certo. A zona da mata foi uma área que foi ocupada logo no início da colonização do Brasil. Foi retirado para o Brasil para poder exportar para Portugal. Aqui foi criada uma série de plantações de cana-de-açúcar, ou seja, mais devastação para poder fazer as plantações. Logo, é uma área devastada, né, a mata original. Aí tá. Entretanto, o intenso reflorestamento impede a degradação da floresta original. Presta atenção. O intenso reflorestamento está errado. Essa parte da Mata Atlântica até hoje não viveu assim um intenso reflorestamento. E tem outra, inúmeras áreas urbanas, grandes centros urbanos no Nordeste estão onde? Estão no litoral. Logo, nesse caso, esse intenso reflorestamento até hoje não foi uma atividade tão predominante assim. Então, a B está errada. Olha C. O sertão, área pobre, seca. Sempre que você pensa no sertão, você pensa numa área pobre, numa área seca. Até então, pode ser. Tem baixa densidade demográfica, tá certo? Poucas pessoas vivem aqui, por quê? Porque é uma área de difícil acesso, difícil manutenção da vida, né? Só que ele continua assim. Mas com intensa mecanização da agricultura. Isso é verdade ou errado? Isso é verdade ou falso? Que é a principal atividade. Olha, nessa área aqui, a agricultura mecanizada, modernizada, ainda não é um fator tão preponderante assim. Aqui tem uma série de latifúndios, a área de expansão da pecuária, da criação de gado, só que aí, no caso, falar que é uma área que tem uma intensa mecanização da agricultura, dando a entender que é quase como se fosse um centro-oeste do Brasil, está errado. Então, a C está errada. Olha D, faixa litorânea. A área mais importante da região. Essa faixa litorânea aqui é a área mais importante da região Nordeste? Economicamente, em termos de concentração de investimento, sim. É uma área que, dentre as quatro, é a que mais aglomera investimento. Então, a princípio está certo. Vamos ver o resto. Onde estão os principais centros urbanos? Já falei para você, as principais cidades litorâneas estão aqui nessa parte, né? Aglomerados industriais, tá certo? Uma série de atividades industriais acontece aqui no litoral. E zonas portuárias também tá certo. Uma série de portos ocorrem aqui, foram instalados justamente até pela tradição, né, de ser a primeira área ocupada no Brasil, né, na época da colonização. Então
Então, no caso, nossa resposta certa é a D, é a que mais relaciona elementos característicos dessa faixa de microrregião. E a E está errada porque ele fala que engloba Maranhão e Piauí, áreas de latifúndio, pastagem natural. Essa área do meio norte, você pode escrever aí, que é uma área que predomina mais o extrativismo, né? Por quê? É uma área que tem a Mata dos Cocais, é uma área de transição entre a Amazônia e o sertão brasileiro, a parte da Caatinga. Então, nesse caso, é uma área que predomina mais o extrativismo, né, da Mata dos Cocais. Nesse caso, essa predominância de pastagem natural não ocorre nessa área com tanta intensidade assim. Então, no caso, nossa resposta melhor aí é a D. Vamos lá, pessoal, a outra questão. O texto abaixo refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. O gado podia penetrar o sertão, não tinha um problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo, a mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira. Tinha a amplitude do sertão, o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Assinale a única alternativa não contida no texto. Então vamos lá. A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. B. A agricultura açucareira era a atividade mais complexa do que a criação de gado. C. A penetração do gado no sertão não envolvia custos de transporte. D. A pecuária não tinha muita atração como as atividades agrícolas. E. O sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação do gado. Bom, pessoal, então tem que pensar no seguinte, aí no caso ele está relacionando muito a atividade pecuarista à ocupação dessas micro-regiões. Então preste atenção, bem rapidinho para você, um panorama aí de como foi a ocupação. A maior parte da atividade agrícola no Nordeste, como a cana-de-açúcar, por exemplo, ela ficou na parte da zona da mata, né? Porque precisava de muita umidade, ser próximo do mar fica mais barato o transporte, enfim. Só que acontece o seguinte, essa área demandava certos produtos, exemplo disso, produtos da pecuária, como couro e carne, por exemplo. Para onde que a pecuária começou a se deslocar? Ela começou a se deslocar para o agreste. A fisionomia morfológica da paisagem, ou seja, a cara que o agreste tem é uma paisagem que você consegue criar bem o gado, é uma parte que realmente lembra um campo, né? E aí você acaba criando o gado ali. Só que o gado ele foi se expandindo. Logo, ele se expandiu para onde? Se expandiu para o sertão. Então, tendo isso em mente, olha a A. A está assim. A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. Certo ou errado? Está certo. Lembra daqueles rapazes, aqueles vaqueiros, né, que vão tocando o gado, né, de área para área com um cavalo, uma pessoa e 100 bois, 120 bois. Logo, a mão de obra era muito pequena, você usava poucas pessoas. Logo, o custo podia ser muito baixo e o lucro dessa atividade muito alto. Então, no caso, a A está certa. Olha B, a agricultura açucareira era a atividade mais complexa do que a criação de gado. Pensa bem, você tinha que ter a plantação, você tinha que ter o escravo, você tinha que ter a colheita. Fora a colheita, você tinha que ter o processo de trabalhar o açúcar, né, trabalhar a cana-de-açúcar, para poder conseguir fazer a exportação dela. Tinha todo o trabalho de cortar a cana, descascar a cana, trabalhar ali com certos produtos locais, ou seja, tinha uma complexidade muito grande o trabalho da cana. Então, nesse caso, a B está certa. C. A penetração do gado no sertão envolvia baixos custos no transporte. Está certo isso? Está certo. Qual seria o grande custo de pegar o gado e começar a tocá-lo até o sertão, por exemplo? É muito baixo. Você tem, às vezes, nem teria o custo da alimentação do gado. O gado iria comer a vegetação natural. Só teria o custo do vaqueiro de levar o gado até o outro ponto. Então, quer dizer que, realmente, a penetração do gado para o sertão tinha um baixo custo, né? A D, a pecuária não tinha muita atração como a das atividades agrícolas. Preste atenção, se a atividade econômica da pecuária demonstra para você que o custo dela é muito baixo, quer dizer que a atração para ela era muito grande. Então, nesse caso, a D está errada. Por quê? A atividade pecuária chamava muita atenção das pessoas. Assim como a atividade agrícola, por outros interesses, mas a pecuária, por esse baixo custo, atraía muitas pessoas. Então, no caso, a D que estaria errada. E olha,
o sertão apresentou-se como um caminho adequado para a expansão da criação de gado. Pensa bem, naturalmente é a área que você poderia expandir o gado, né? Porque vir para cá as terras eram muito caras, vir para cá já tinha uma certa ocupação para a eleitoral. Então ir para o sertão era uma forma além de você diminuir mais ainda os gastos e, consequentemente, fazer a pecuária ser uma atividade fundamental e muito expansiva no Nordeste brasileiro. Então, a nossa resposta aí fica sendo a D. Bom, pessoal, espero que essas questões tenham feito aí uma revisão para você poder fazer sua prova e poder essa matéria de Nordeste ficar bem concisa na sua cabeça. E lembra de montar o esqueminha, porque o esqueminha é fundamental na hora da prova. Valeu, obrigado.